presença cada vez mais. Nós queremos sentir o teu toque. Nós queremos sentir a tua graça, Filho. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro. Maravilhoso, Senhor, maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, antes de mais nada, para adorar ao Senhor e buscar a presença dEle. E agradecer a esse Deus que tem nos dado tantas dádivas. E mais do que isso, Ele tem nos amado com um amor tão grande. E o nosso coração arde do amor que nós temos a Ele. Nós adoramos, Senhor. Nós adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos por teu amor tão grande. Eu não me canso, Senhor, mencionar o quanto é maravilhoso sentir o teu amor e a tua presença. Eu te adoro, Deus. Te agradecemos por estar aqui nesta noite. Te agradecemos pelo amor tão grande com o qual o Senhor tem nos amado. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo, que a cada dia tem intercedido por nós. Te
Agradecemos pelo Espírito Santo, que cada dia tem colocado diante do Pai cada uma das nossas necessidades. O Senhor tem suprido todas elas. Nós te adoramos. Nós te glorificamos, Jesus. Sim, nós te glorificamos. Amado nosso, Senhor nosso, vida nossa, nós te adoramos, Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nós te adoramos e te exaltamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por tua graça, que é tudo que nós precisamos. Muito obrigado por teu amor infinito. Muito obrigado por tua paz em nossos corações, que é tudo que nós precisamos. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Bem? Aleluias. Aleluia, Jesus. Hoje eu quero conversar com você a respeito do poder da intercessão. O poder da intercessão. A intercessão é uma das coisas mais profundas com respeito a Deus. É impossível você entrar de fato na presença de Deus e não ser movido por um desejo de intercessão. Não existe nada que identifique mais o coração de Deus do que a intercessão. Por que a intercessão faz isso? O que a intercessão tem de tão diferente? E o que a intercessão é? Interceder nada mais é do que se colocar no lugar do outro. É você esquecer de você e pedir por outro. Interceder por outro. Se colocar na brecha por outro. E até nos casos mais profundos, aceitar, pagar a pena pelo outro. Interceder é você amar o outro de uma maneira tão grande que você usa todas as suas forças, todo o seu coração, para que o outro seja resgatado, para que o outro seja salvo. Os grupos de oração, de intercessão hoje em dia mudaram muito. Antigamente, eu lembro que nós levávamos os nomes das pessoas, nós queríamos que orar por ela e nós ficávamos ali horas intercedendo diante de Deus por aquelas vidas. Hoje, na maioria dos grupos, dos círculos de oração, eles estão mais buscando uma sensação, um êxtase, um clímax espiritual ou de espiritualidade. Porque na maioria dessas reuniões falta o amor necessário para gastar horas e horas intercedendo pelo outro, intercedendo por outras pessoas.
Vamos pegar aqui 2 exemplos na Bíblia. E eu quero começar a falar sobre intercessão, pegando para vocês o exemplo de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis 18. Gênesis 18, ele mostra como Abraão, ele conhecia o coração do Pai e como ele andava no coração do Pai e como ele entendia o coração de Deus. Você entende o coração de Deus? Você consegue enxergar ou você consegue sentir aquilo que Deus sente, o que Deus quer de fato? Quando nós começamos a entender o coração de Deus, a sentir o coração de Deus, nós compreendemos Jesus, nós compreendemos por que Jesus veio e morreu naquela cruz. Nós compreendemos por que ele desceu da sua glória e veio ao mundo para salvar aquele que se havia perdido. Nós compreendemos por que ele mandou os discípulos irem de casa em casa. Nós entendemos o que é o Evangelho, nós entendemos o que é as boas novas, nós entendemos o que é a salvação. Nós entendemos como é importante nós colocarmos o nosso amor pelo outro, nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Quando nós conhecemos o coração do Pai, nós sentimos um desejo imenso de interceder por outros. Foi o que aconteceu com Abraão. Em Gênesis 18, primeiro, começa assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Digamos que fosse depois de meio-dia, entre meio-dia e 3 horas da tarde. Abraão estava sentado na porta da sua tenda e o Senhor apareceu a ele. E o Senhor conversou com Abraão e Abraão serviu ao Senhor. E aqui foi quando aqueles homens, e a gente entende que quando fala apareceu o Senhor a Abraão, estava o Senhor, Jesus, na forma de anjo, junto com outros 2, conversando com Abraão. Só que depois de falar com Abraão, havia outra coisa que eles vieram fazer aqui. No versículo 16 fala assim: tendo se levantado dali aqueles homens, porque Abraão via eles como homens, mas sabia quem eles eram, sabia quem ele era. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para direcionar o caminho, para os encaminhar, para se despedir. Então disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, disse o Senhor, então a Abraão, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei esse fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e assim saberei como é. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para a direção de Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor.
E Abraão então sabia o que o Senhor ia fazer em Sodoma e Gomorra, porque sabia que o Senhor era justo. E chegou uma condição em Sodoma e Gomorra que a justiça de Deus precisava ser aplicada, porque o salário do pecado é a morte. Mas para nós hoje, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Abraão, conhecendo a justiça de Deus, e Abraão conhecendo quem Deus era, fez o seguinte: e aproximando-se ele, Abraão, do Senhor, disse: destruirás tu o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirias ainda assim e não pouparias o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontraram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não, o Senhor não faz isso. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda, por amor deles. E disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, porque sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. E disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor: não farei por amor aos 40. E insistiu Abraão: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei eu, se encontrar ali 30 justos. E continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. E disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Então, tendo cessado Abraão de falar, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Foi o que Abraão fez aqui. Por que essa conversa de Abraão com Deus? O Sodoma estava em pecado. E haveria de ser destruída. E Deus desceu para poder fazer isso. Mas Deus precisava ter descido? Deus precisava ter ido até Abraão? O que se manifesta aqui nessa condição? Se manifesta uma única coisa. Havia em Sodoma um homem que Abraão amava. E o nome dele era Ló, sobrinho de Abraão. Até então, como Isaac não havia nascido ainda, herdeiro de tudo que Abraão tinha, criado na casa de Abraão como filho, a quem Abraão amava muito. O mesmo Ló que uns capítulos antes estava tendo o conflito dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, e aí, então Abraão chamou e disse assim: olha, a gente precisa separar os bandos. Escolhe um lado. E Ló escolheu o lado verde para levar o gado dele. Abraão então ficou com o lado seco. Abraão, que era o Senhor, que era o patriarca, deu a Ló a condição de escolher. E Ló então desceu pelas campinas e achou um bom lugar para comércio em Sodoma. E não eram 40, não eram 50, não era 30, era um homem. Por causa de um homem, Deus escutou Abraão enquanto ele pleiteava. Por que Abraão precisou falar desse jeito?
Porque Abraão conhecia o coração de Deus. Só que Ló também estava lá no meio. Ló também estava perdido. Ló também estava contaminado pelo pecado que havia em Sodoma e Gomorra. Mas o amor de Abraão por ele chegou até o coração de Deus. E no fundo, com toda essa conversa, Deus sabia que Abraão queria chegar num ponto. O ponto que Abraão queria chegar era: Deus, salva Ló. Não destrói ele então. Tira ele de lá, eu te peço. O Senhor é justo. Porventura não fará justiça ao juiz de toda a terra? Eu sei que eu estou falando de 50, eu estou falando de 30, eu estou falando de 40, eu sei que o Senhor não vai destruir, mas por causa dele. Por causa dele, Pai. Não destrói. E quando Abraão encontrou paz no seu coração, ele então voltou para o seu lugar. E Sodoma foi destruída. No entanto, Ló, a sua esposa e suas 2 filhas foram salvas. Ló e as suas 2 filhas, porque a esposa não quis. A intercessão de Abraão chegou até o coração de Deus e Deus foi lá com mão forte e tirou Ló de Sodoma. De Gênesis. Mas aqui nós queremos concentrar na parte da intercessão. Interceder, se colocar no lugar do outro. Interceder. Pedir a Deus encarecidamente para que o outro não seja destruído. Encarecer, pedir a Deus encarecidamente que salve. Porque eu sei que eu sou salvo. Eu sei que o Espírito Santo tem falado comigo, que no meu coração existe a certeza de que eu vou para o céu. De que eu não vou para o inferno. Mas e quanto aos meus filhos? E quanto aos meus amigos? E quanto àqueles que me escutam? E quanto a você que tem me escutado? Para que a palavra de Deus chegue até você. Para que essa palavra chegue até você e consiga entrar no seu coração. Para que o Espírito Santo encontre espaço dentro de você. Para conseguir retirar você do mundo do pecado. Uma das armas mais poderosas, se não a mais poderosa, para se fazer isso, é a intercessão. Interceder pelo outro. Clamar pelo outro. Pedir pelo outro, implorar pelo outro, se ajoelhar pelo outro, se colocar no lugar do outro. Isso está no coração de Deus. Só que Deus, ele não pode vir do céu e fazer isso. Por isso Jesus veio. E quando Jesus veio à terra, um dos papéis, uma das funções que ele fez ao ser homem e não pecar, foi interceder pelos homens. E nos mostrar como fazer isso. Porque a intercessão, pedir pelo outro, se colocar na brecha pelo outro, é fundamental para que a sua família seja salva. Durante a minha vida, eu sempre tive pessoas que intercederam por mim. Enquanto eu estou aqui ministrando para você, eu sei de pessoas que estão constantemente, seus momentos de oração, intercedendo para que eu não venha a sucumbir, eu não venha a ser contaminado pelo mal. Intercessão é você se colocar no lugar do outro. Você tem intercedido por alguém? Nos dias de hoje nós estamos tão
preocupados com nós mesmos, nós estamos vivendo dias tão egoístas. E por isso que muitas pessoas não têm conseguido as coisas de Deus, porque têm pensado só em si. As pessoas têm buscado só a satisfação das suas necessidades, e no mundo de hoje são tantas necessidades não necessárias. São tantas coisas que nós achamos que nós precisamos e apressamos a sociedade para ter o melhor carro, para ter o melhor celular, para ter isso, para ter aquilo, para roupa, para não sei o que. E nós enchemos a nossa vida de boletos. E vamos diante de Deus dizer: Deus, paga os meus boletos, Deus me aumenta meu salário, Deus me dá mais condição, Deus me dá 2 empregos, Deus me dá 3 empregos, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá. Em nenhum momento nós paramos para pensar nas pessoas que estão se perdendo, e muitas vezes pessoas perto de nós. E nós botamos a culpa na pessoa, muitas vezes, que está perdida no mundo. Abraão podia ter colocado a culpa em Ló. Abraão podia ter pensado assim: não, Ló foi para lá porque ele quis. Ele podia estar comigo, ele podia realmente ser o herdeiro das coisas, ele podia estar debaixo da minha proteção. Mas ele foi para lá, para Sodoma, aquele lugar de pecado. Ele foi para lá para se contaminar. Ele foi para lá porque lá era um lugar que dava lucro para ele, então ele preferiu ficar lá. Se ele não quer, ele não quer, é ele que se vire. Eu já escutei isso de muitas pessoas. Pai, se fulano de tal não quer vir para a igreja, ele que se vire, vamos ficar aqui com quem quer estar. E quando nós vemos hoje muitas pregações que apontam para as pessoas, para o pecado, é uma pregação sem amor. A graça de Deus seria manifesta de uma maneira mais poderosa se as pessoas que estão aí, que têm grande visibilidade, se ela gastasse mais tempo intercedendo pelos outros, por aqueles que estão no pecado, por aqueles que estão cegos, do que ficar só apontando o pecado, julgando. Jesus, ele não veio apontar pecado de ninguém, ele veio para pedir a Deus pelas pessoas. João 17, vamos ler João 17, aquilo que Jesus fez por nós. O Evangelho de João, no capítulo 17. Aqui, pouco antes de Jesus ser levado para ser crucificado, ele deixou registrada essa oração aqui. João 17, no capítulo 1. Esse é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Eu não vou ler ele todo, mas eu vou ler só alguns versículos. Mas depois você pode ler com calma esse capítulo de João 17, e você pode perceber como o amor de Deus é derramado através das palavras que Jesus fala. Jesus começa falando assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviastes. Uma das coisas principais sobre a intercessão que a gente precisa entender é que a principal necessidade de uma pessoa é que ela não vá para o inferno. Existem várias coisas
aqui na terra, pelo qual nós podemos interceder pelas pessoas, mas a principal delas, a principal intercessão, a qual Jesus falou aqui, e que nós devemos colocar em nosso coração, nós precisamos orar para que as pessoas sejam resgatadas da morte eterna. Aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, e o fato dos anjos terem ido lá por causa da intercessão de Abraão e tirado Ló e suas filhas de lá, é uma simbologia, significa que a intercessão faz com que o Espírito Santo consiga ir até onde estão as pessoas e retire elas da morte eterna. Por que Abraão não foi lá tirar Ló? Primeiro que Ló não ia escutar Abraão. E acontece muito isso. Quando nós queremos falar para as pessoas saírem de uma condição de pecado, as pessoas elas não dão crédito, principalmente se for parente. Jesus falou que não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Pregar para os parentes é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque as pessoas elas viram você, as pessoas elas conhecem as suas falhas, elas sabem todas as coisas a seu respeito. Elas veem quando você não anda em santidade, quando você cai, quando você tropeça, quando você fica irado, e elas usam isso, e o diabo usa isso nelas como um argumento de que você não tem autoridade para fazer mais nada, ou para falar mais nada. Aconteceu com Jesus quando ele chegou em Nazaré. Mas quando nós utilizamos do poder da intercessão, não somos nós que vamos, mas nós damos então a condição para que o Espírito Santo vá até lá, para que os anjos, como ministro do Senhor, vá até lá, para que Deus mova todas as coisas, para que aquela vida seja salva, seja resgatada. A intercessão, ela pega a mão de Deus, é como se eu estivesse pegando a mão de Deus e direcionando para aquela pessoa que está no lamaçal, e ela tira a pessoa de lá e coloca no reino do Filho do seu amor. Então você não precisa ir até a pessoa. Muitas vezes você não precisa estar só falando para a pessoa. Muitas vezes não é nem você que tem que falar para a pessoa de que ela precisa ser salva, de que ela precisa se arrepender, mas é necessário que você interceda. E você entende a intercessão quando você ama. E você entende ainda muito mais quando você busca o coração de Deus e Deus coloca dentro do seu coração aquele desejo de que o outro seja salvo. E para agradar ao Senhor, você sente também o desejo de... Não tem como explicar, você se sente compungido, você se sente constrangido pelo amor. O amor de Deus, ele constrange você a amar o outro. Por isso que eu questiono quando pessoas que dizem que conhecem a Deus e não são constrangidos pelo amor, não manifesta amor dele, eu falo assim, como pode? Como pode você não sentir compaixão? Como pode você ver cenas da televisão de pessoas no pecado e você não sentir compaixão? Como pode você ver cenas de violência e você não sentir compaixão? Como pode você ver uma pessoa, um jovem amarrado num poste porque roubou um celular e cada um que passa se sente no direito de dar um tapa na cara dele, um chute na barriga, como se fizesse justiça, e você não se compadecer por aquela pessoa que está ali? Ah, mas ele pecou, mas ele errou. Ló também fez isso, mas Abraão se sentiu constrangido por esse amor. E as pessoas que estavam aqui do lado de Jesus, todos eles eram pecadores, mas o amor de Jesus constrangia as pessoas. E elas só tinham duas opções, ou amar Jesus ou odiar Jesus. A não ser que fossem hipócritas, como tinham muitos também, que diziam que amavam, mas não amavam. O amor de Deus nos constrange a amar o outro, a interceder pelo outro. Jesus orando, ele falou assim, santifica-os na verdade, João 17:17. A tua palavra é a verdade. Jesus sabia que ele iria para o céu, mas ele sabia que precisava que a palavra da verdade fosse manifesta, para que aqueles que escutassem fossem santificados. Assim, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quando ele fala que não rogo por estes somente, não é só por esses que estão aqui ao meu redor. Não é só por esses que estão comigo. Não são só por aqueles que me rodeiam, pelos meus amigos, pelos discípulos, pela minha família, por aqueles que me seguem. Eu estou intercedendo por aqueles que virão a crer em mim. Jesus aqui intercedeu por mim e por você. Ele já rogava ao Pai, dizendo assim: Pai, que a palavra ela tem o poder de chegar a 2022 anos daqui para frente, para alcançar aqueles que estão escutando lá. E mais os anos que vier pela frente, se ainda tivermos anos pela frente. Não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E no versículo 24 ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam todos também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amastes esteja neles e eu neles também esteja. A minha vontade é que onde eu estou agora, todos estejam comigo. Jesus falou, antes de ser levado aos céus, ele falou assim: não beberei do fruto da videira, antes da Páscoa, até que bebamos todos juntos no reino de Deus. Hoje ele está desejoso que todos nós estejamos completamente com ele. Jesus deseja a sua presença, o Pai deseja a sua presença, o Espírito Santo deseja a sua presença. Deseja dessa comunhão, essa relação de amor. Jesus desejou que todos estivessem com ele. Ele veio para todos, mas nem todos quiseram. E ele intercedeu e ele orou para que todos fossem salvos. Mas assim como aconteceu lá em Sodoma. Não havia em Sodoma 50 justos. Não havia em Sodoma 10 justos. Havia em Sodoma Ló, que era amado por Abraão. E nem a sua esposa foi salva, porque ela não quis. O coração dela voltou-se para o lugar onde ela morava, para Sodoma, para o pecado. O coração dela sentiu falta daquilo tudo. E ali mesmo ela morreu, no meio do caminho. Virou uma estátua de sal. Mas Ló foi salvo, porque Abraão intercedeu diante de Deus pela vida dele. Você tem intercedido por alguém? O poder da intercessão, ela tem dois caminhos. Quando você intercede por alguém, você é abençoado. Quando você ora por alguém, aquilo que a pessoa está precisando, você recebe o que você está precisando. A intercessão é uma semente. Quando você coloca no seu coração o desejo de que o outro seja abençoado, você é abençoado. Quando você coloca no seu coração amor por aqueles que te perseguem. Por isso que Jesus falou: amai os vossos inimigos.
Amai aqueles que vos aborrecem. Amai aqueles que vos odeiam. Aí a gente fala assim, mas é muito difícil. É difícil quando você não conhece o coração de Deus, mas quando você está em comunhão com Deus, o amor dele é derramado de uma maneira tão grande que você não leva em conta o tanto que a pessoa lhe aborrece, o tanto que a pessoa lhe xinga, o tanto que a pessoa lhe maltrata, você só sente amor. Jesus não teve outra coisa a dar às pessoas que rodeavam ele senão amor. E ele disse lá, no momento que foi crucificado, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a gente tem um exemplo também de Estevão, quando foi apedrejado. Senhor, não imputes a eles esse pecado. Eles estavam apedrejando Estevão. Eles estavam matando Estevão, e Estevão estava olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, não coloque esse pecado na conta deles. Eles estão me matando, mas não coloque, Senhor. E a Bíblia diz que jovem Saulo estava segurando as vestes. Estava segurando as vestes dos homens que apedrejavam Estevão. Os mantos. Os homens tiravam seus mantos, colocaram nas mãos de Paulo, e Paulo segurava, enquanto Estevão estava ali sendo apedrejado. E aquela intercessão de Estevão serviu para que mais tarde Paulo fosse resgatado por Jesus. O que fez Paulo ser salvo por Jesus lá na frente, na estrada de Damasco? A oração de Estevão enquanto morria, a intercessão de Estevão enquanto morria. Porque na hora que Jesus apareceu para Paulo, e eu tenho certeza que Jesus deve ter aparecido para cada um daqueles que estavam ali apedrejando Paulo, porque Estevão intercedeu por isso. Veja, nem todos vão ser salvos pela intercessão. Mas se não houver intercessão, ninguém será salvo. Você pode interceder por pessoas que lhe afrontam e elas nunca virem a ser salvas. Mas alguns serão salvos, aqueles que conseguirem realmente o Espírito Santo chegar até eles. Mas se não houver intercessão nenhuma, ninguém será salvo. E se a palavra chegou até nós, chegou por causa de uma intercessão de Jesus aqui e de tantos outros que intercederam. Eu fui criado por pessoas que colocavam o joelho no chão à noite e intercediam pelos filhos. Intercediam pelos amigos, intercediam pelos parentes, intercediam pelos cônjuges. Hoje parece que ninguém mais quer interceder, ninguém mais quer orar pelo outro, ninguém gasta 5 minutos para orar pelo outro. Hoje é muito descartável. Não, eu descarto, está todo mundo fechado em si mesmo. E esse evangelho que leva a gente a amar ao outro de tal maneira para que haja uma intercessão, ele precisa ser pregado nos últimos dias. Não um evangelho voltado para converter as pessoas e levá-las para a igreja, para aumentar o número de fiéis na igreja, mas que as pessoas entendam quem Jesus é, para que as pessoas conheçam o coração de Deus, para que o Espírito Santo consiga entrar no coração das pessoas. A intercessão é algo tão profundo que ela é uma das manifestações do Espírito Santo em nós através do dom de línguas. Romanos 8, 26. Abre lá. Carta de Paulo aos Romanos 8. A operação do dom de línguas, ela se dá em 4 formas. Eu não vou falar profundamente sobre isso aqui, inclusive tem um vídeo no YouTube que ele fala sobre isso, as manifestações, as 4 operações do dom de línguas. A operação do dom de línguas, ela tem a operação para edificação pessoal,
que é aquela oração em línguas em que você vai orando para você ser edificado. Ela tem a oração em línguas como sinal para o incrédulo. É aquela oração em línguas em que o coração do outro é revelado. Ela tem a oração em línguas para intercessão. E ela tem a oração em línguas para interpretação. Você fala em línguas de uma pessoa de uma outra nacionalidade e vai entender como se estivesse falando na língua dela. A única manifestação do dom de línguas que você faz livremente a hora que você quer, do jeito que você quer, é a oração em línguas para edificação pessoal. As outras três, elas acontecem dentro de uma direção do Espírito Santo. Eu nunca fui usado no dom de línguas para falar em línguas e alguém de outra nacionalidade entender na língua dele. Só se aconteceu isso orando em línguas pela internet, alguém viu em outro país, até porque hoje em dia tudo é imenso, tudo é do tamanho do mundo. E pode ter, se aconteceu isso, você é de outra nacionalidade, você tem que mandar para cá o testemunho para Deus saber. Mas eu já fui usado várias vezes com oração em línguas como intercessão. E você sente algo muito forte no coração. Como é que acontece isso? De repente você é levantado, você é acordado no meio da noite, ou no seu coração você sente o desejo de orar por alguém, vem aquela pessoa na sua mente, você não sabe o que especificamente está acontecendo com ela, mas você sabe que está acontecendo alguma coisa, e você sente no seu coração o desejo de orar em línguas, e você sabe que essas orações em línguas, elas são para aquela pessoa. Eu já fui levantado à noite várias vezes para orar por filhos, por irmãos, por amigos. E depois a pessoa me contar o testemunho de que realmente ela passou por uma necessidade, por uma dificuldade. Eu já fui levantado a orar várias vezes por pessoas que me têm como pastor. E aí vem a pessoa na minha cabeça e eu não sei o que, e ali eu fico orando em línguas, e essa oração em línguas ela vem como uma dor de parto no coração. Que é o que está escrito aqui. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando você está orando em línguas para edificação pessoal, você está intercedendo por você. Não você especificamente, mas o Espírito Santo está intercedendo por você. Você está dando ao Espírito Santo a condição de interceder por você. Quando você está orando em línguas, no seu quarto lá trancado, o Espírito Santo está sondando o seu coração, porque ele sonda os corações, ele sonda o seu coração e vai até o coração do Pai. E lá no coração do Pai, ele bota para o Pai aquilo que você de fato precisa. Não aquilo que você acha que precisa, aquilo que de fato você precisa, e ele intercede. Ele intercede com um amor tão grande, porque ele nos ama. O amor de Deus está no coração do Espírito. Porque o coração de um é o coração do outro, assim como o coração de Jesus. Só que Jesus já fez a parte dele, que foi morrer naquela cruz, para nos dar a condição de que o Espírito Santo viesse a habitar em nós. E aí o Espírito Santo em nós, conhecendo o coração do Pai, e dentro de nós conhecendo o nosso coração, aí ele vai para o Pai chorando, com gemidos inexprimíveis, dizendo assim: ó Senhor, Pai, cuida dele. Porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos qual é a nossa real necessidade. Eu não sei o que eu preciso de fato. Às vezes eu acho que eu preciso de dinheiro, às vezes eu acho que eu preciso de férias, às vezes eu acho que eu preciso viajar, às vezes eu acho que eu preciso de um carro novo, às vezes eu acho que eu preciso mudar de casa, uma casa maior, uma casa menor. E tem gente que acha que precisa de um bocado de coisa.
Eu não sei o que eu preciso de fato, espiritualmente, porque aquilo que realmente é importante para mim é aquilo que é no Espírito. E aí o Espírito Santo ele vai interceder dessa maneira. Quando eu coloco no meu coração o desejo de orar por outra pessoa, eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo faz em relação a mim, intercedendo pelo outro, intercedendo, pedindo, clamando. Então, duas coisas eu quero dizer para você nessa noite. Primeiro, interceda por você orando em línguas. Interceda por você orando em línguas. Quando você ora em línguas, você está pedindo ao Pai que vá na sua verdadeira necessidade e mude. Porque sem intercessão, não tem como fazer isso. E por isso que o Espírito Santo está em nós, para interceder por nós diante do Pai. Para que essa ligação ela seja o tempo todo fluente. E outra coisa que eu digo a você, interceda por aqueles a quem você ama. Interceda por aqueles que muitas vezes não entendem aquilo que está no seu coração. Interceda por aqueles que muitas vezes não entendem a palavra ainda. Interceda por aquelas pessoas que você convive com elas no trabalho e que elas estão perdidas. A única forma delas serem alcançadas pelo Espírito Santo, muito mais do que pelo seu testemunho, que é necessário, muito mais pela pregação que sai da sua boca, que também é necessário, acontece pela intercessão. Quando você entra no seu quarto e você coloca no seu coração o amor por aquela pessoa, e você coloca diante do Pai a vida daquela pessoa, e você chega diante de Deus igual Abraão chegou. Você diz: Deus, você não vai destruir aquela pessoa, você não vai deixar que ela morra, ela está cega. O Senhor é justo. O Senhor não pode agir com justiça com ela, deixar que ela seja condenada, se ela não sabe que está sendo condenada. Leva alguém para pregar lá. Se eu for falar, elas não vão acreditar. Leva alguém. E aí eu me lembro agora da história de Lázaro, o mendigo e o rico. E quando morreram, um foi para um lado e o outro foi para outro, e havia um abismo entre eles, e o rico orava, clamava dizendo assim: Pai Abraão, manda que Lázaro toque com o dedo na água e molhe a minha língua, porque eu estou em tormentos. E aí o pai fala assim: os que estão de lá não podem passar para cá, e os que estão de cá não podem passar para lá. Não tem jeito, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem, depois que morreu, acabou. E ele fala assim: então mande que anjos vá à terra e fale com meus irmãos, porque eu tenho 7 irmãos que são iguais a mim. E ele intercedeu de lá. Só que o pai falou para ele assim: eles têm Moisés e os profetas, que eles escutem ele. Ou seja, eles têm a palavra. Por isso que Jesus orou na oração intercessória pela palavra. Aquele homem já tinha se perdido. Ele já estava morto. E nós devemos orar pelos vivos. Não devemos interceder por mortos. Os mortos já passaram. Segue-se o juízo. Mas os que estão aqui, as pessoas que estão ao nosso lado, que estão vivas, que precisam encontrar a verdadeira vida, nós precisamos interceder por eles. Precisamos colocar no nosso coração o amor de Deus, deixar que o amor de Deus possa fluir de tal maneira para que a gente possa de fato andar em amor. Amor por aqueles que nos perseguem, amor por aqueles que nos caluniam, amor por aqueles que nos ofendem, amor por aqueles que nos dão facada nas costas, amor por aqueles que levantam palavras contra nós, amor por aqueles que nos agridem, amor por aqueles que nos
humilham por causa da palavra, por causa da verdade, por causa do procedimento de fé. Isso acontece muito hoje em dia, pessoas que humilham porque você é assim, porque você é assado. Nós precisamos amar aqueles que estão no pecado, amar aqueles que estão perdidos em drogas, amar aqueles que estão perdidos em prostituição, amar aqueles que estão perdidos cegos, amar aqueles que não estão conseguindo enxergar a verdade. Nós precisamos amar e interceder por essas pessoas. Principalmente aqueles que estão próximos de nós. Amar de forma que nós venhamos gastar tempo clamando ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo chegue até o coração do Pai, para que o Pai consiga levar a palavra, levar um anjo para resgatar as pessoas da condição de morte, da mesma forma que aconteceu com Ló. Hoje nós vemos muitas doutrinas, muitos ensinos, muitas teologias, muito blá 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 religioso, muita pompa, muito dinheiro, muita mídia. Mas amor, amar as pessoas de fato, abraçar pessoas que estão sujas, cuidar de pessoas que estão distantes de Deus. Isso aí nós temos visto pouco. Por isso precisamos interceder mais. Há um poder tremendo na intercessão. Se você quer que seu filho seja salvo, se você quer que seu marido seja salvo, se você quer que seus amigos sejam resgatados do inferno, que saiam da condição de destruição e de morte que eles estão. Não é só falar, não é só ter a sua conduta reta, isso é para você. Mas é preciso interceder, colocar o joelho no chão, se você ora ajoelhado, ou gastar tempo, entrar no quarto e interceder. Interceder, porque é o seu amor chegando ao coração de Deus que vai fazer com que a mão de Deus se mova. Não é a palavra de um homem que faz a mão de Deus mover, é o coração de uma pessoa que ama. Amém? Amém. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Deus. Estamos nesta noite com o nosso coração contrito, porque nós conseguimos sentir o teu amor. E nós conseguimos sentir o quanto o Senhor clama e deseja que aqueles que estão perdidos sejam salvos, que aqueles que estão caminhando para a destruição, para o inferno, sejam resgatados. Nós conseguimos sentir o teu amor pelas pessoas. E sabemos que precisamos chegar diante do Senhor, assim como Abraão chegou, e interceder. Por isso que nesta noite, Senhor, eu coloco diante de Ti, eu derramo meu coração diante de Ti, para que o Senhor intervenha, primeiro sobre aqueles que têm escutado essas ministrações, essa palavra, mas que ainda não despertaram para um encontro verdadeiro com o Senhor. Que o Senhor vá até eles com a tua mão poderosa e os resgate. Porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode chegar no coração do homem, no coração do indivíduo, e encontrar a brecha que vai fazer com que ele enxergue a verdade. A tua palavra é a verdade.
Por isso eu intercedo, Senhor, do fundo do meu coração, por aqueles que eu nem conheço, mas que eu sei que precisam de Ti. Eu intercedo por aqueles que estão próximos a mim também, no trabalho, em casa, nas igrejas, por onde eu andar, as pessoas que o Senhor tem trazido até mim. Eu coloco cada uma delas diante do Senhor, para que a cada dia o Espírito Santo vá encontrando os espaços no coração, para que os olhos sejam abertos. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos ungiu, para trazer vista aos cegos, para trazer libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. E nós intercedemos por aqueles a quem o diabo tem oprimido. Nós intercedemos por aquelas pessoas que estão em depressão, Deus. Que o diabo tem colocado no coração deles esse sentimento de derrota, de morte. E nós lançamos uma palavra para que esse sentimento seja destruído em nome de Jesus. E vida possa nascer no coração dessa pessoa. Essa é a nossa intercessão, Deus. Nós te agradecemos por este momento na Tua presença. Nós te agradecemos pelo Teu amor tão grande e pela Tua palavra, que a cada dia tem nos transformado. Muito obrigado. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos. Em nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Amém, queridos? Deus seja louvado na sua vida. Cada vez mais você possa crescer diante de Deus. Muito obrigado por estar conosco nesta noite. E até ao próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.